Gente, agora vamos conversar sobre todos esses assuntos aí que envolvem a política com um especialista. E quem está com a gente é o cientista político, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Frederico Bertolini. Oi, Frederico, tudo bom? Tudo bem, Pris? Boa tarde. Como é que tá aí? Tá caindo trovão por aí também? Começou agora, tá bastante forte aqui a tempestade. Aqui, Vamos ver como aqui é que começou, funciona. tivemos momentos de trovoadas em meio ao nosso boletim aqui, mas está tudo certo. Frederico, queria começar falando com Exatamente, vocês. acabei de ouvir, pode ser Olha aí. relativamente perto de você. Queria falar com você sobre a PEC da transição, né? O que que esse adiamento que a gente teve hoje, lembrando que a equipe de transição adiou a entrega da minuta, né, da PEC de transição, significa nesse processo que a gente está vivendo? De fato, são muitas negociações a serem feitas por conta do grande problema orçamentário que se criou com o orçamento proposto pelo atual governo, né? Esse problema, na verdade, seria um problema que o próprio governo acabaria enfrentando em algum momento, mas ele enfrentaria em outras condições, como governo eleito, governo reeleito, né, no caso, se continuasse. Então, o governo atuar, o governo que foi eleito, finalmente, que não é o governo atual, ele acabou tendo que enfrentar esse problema do orçamento, ainda com um Congresso antigo, né? Então é uma situação bastante complicada do ponto de vista das negociações que devem ser feitas, especialmente porque a expectativa é de que se fure o teto novamente, como se furou nesse ano, em mais de 200 bi. Então é uma conta aí complicada para fechar. Perfeito. E Bertolini, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje a gente teve uma declaração do Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do PL, falando que o PL vai ser oposição, e ele teve uma certa relutância em reconhecer a vitória do candidato Lula do PT. Isso dá um sinal de que a gente ainda vai ter uns dias turbulentos nessa transição ou faz parte do jogo político nesse momento? É possível que haja de fato uma certa turbulência, mas é importante lembrar que Bolsonaro ainda é presidente e o Valdemar é presidente do partido do presidente Bolsonaro. Então, é evidente que ele não pode agora, antes do governo começar, já sinalizar qualquer promessa em relação ao presidente eleito Lula. Então, talvez a fala do Valdemar tenha sido até um pouco mais dura do que se pensava, né? Ele comentou que não seria alinhado com um governo comunista ou socialista, mas eu entendo que essa fala é muito mais para agradar o ainda presidente Bolsonaro, e que as coisas podem mudar ali em janeiro, quando começar efetivamente o próximo governo e as negociações para fazer parte da base ou não efetivamente começarem, né? Então, eu acho que a gente só vai ver de fato o PL do governo Lula a partir de janeiro, né? Por enquanto, ainda é o PL do governo Bolsonaro, que ficaria estranho fazer qualquer tipo de sinalização já agora, né? Ainda durante o governo Bolsonaro, qualquer sinalização ao governo Lula. Então, a partir de janeiro, eu acho que a gente aí sim pode sentar, avaliar e verificar como que vai ser a posição do partido PL em relação ao novo governo. Perfeito. E, professor, também vale a gente mencionar que o PL tem dos deputados muito votados, que são deputados que se elegeram na carona ali do Bolsonaro, né? Então, como que o PL vai fazer para articular, caso ele tente votar com o governo Lula em algumas emendas, como ele vai fazer para reunir esses parlamentares eleitos, né, que são de ferrenha oposição a um possível governo do PT? Eu diria assim que dos 100 eleitos do PL, pouco menos da metade é esse tipo de candidato mais efetivamente bolsonarista, né? Então, ali, mais da metade do PL foi eleita numa outra esteira, mais na esteira do orçamento secreto, mais na esteira do Lira. É importante lembrar. Então, eu acredito que em janeiro a gente vai poder começar a ver como que vai funcionar efetivamente, realmente, o PL. Se esses parlamentares que foram eleitos mais na esteira do presidente Bolsonaro vão eventualmente sair e formar um outro partido. Isso era uma questão já discutida, né? Possível, embora a gente não tenha uma previsão explícita da janela partidária,
janela partidária é uma coisa que se cria, né? Então, a gente nunca sabe exatamente como que vai ser a posição dentro de um novo governo. Mas eu acho que o PL, então, está dividido em torno disso. São um pouco mais da metade ali dos eleitos tem uma tendência mais fisiológica, uma tendência mais de se associar a qualquer governo, qual seja o governo, e uma parte menor ali, pouco menos da metade, é realmente uma célula, um núcleo bolsonarista, ideológico dentro do partido. Então, chegando janeiro, a gente consegue ver como que vai funcionar essa história dentro do PL. Se o PL vai continuar sendo PL, se esses parlamentares vão continuar sendo também parte do PL, e se o PL vai continuar sendo, como agora diz Valdemar, oposição ao novo governo. A gente só tem como sinalizar a existência de uma oposição quando começar o governo. Antes de começar o governo, ninguém tem como ser oposição. E também não tem como ser governo antes que esse governo comece. Perfeito. E falando um pouco da transição, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chega a Brasília hoje à noite e deve ter conversa com os presidentes do Senado, da Câmara e com ministros do Supremo. Qual a importância que Lula sinaliza ao abrir diálogo com todas essas frentes, já que a gente vem de um período de pouco turbulência, principalmente na relação do Executivo com o Judiciário? Uma posição que é muito similar ao discurso que ele trouxe de vitória, né? Que mais do que ser exatamente um discurso de vitória, era quase um discurso de posse, uma ideia de reunificação nacional. Ele tinha acabado de sair de um processo super dividido nas urnas e estava muito preocupado em tentar unificar esse país que chegou às urnas tão dividido. Então, essa fala de também reunificação institucional ou de menos às instituições e de menos tensão em relação às instituições é uma máxima que já foi seguida nos seus primeiros 2 mandatos e, especialmente agora, ela é relevante, ela tem algum rebatimento no que foi a sua campanha política, conseguindo unir gente de todo o espectro político em torno dessa necessidade que ele pontua de pacificação ou de calmaria institucional, né? Uma espécie de normalidade institucional, que é o que ele tem defendido, o que ele defendeu durante a campanha. Perfeito. E a gente viu também o convite do PT para que o MDB faça parte da equipe de transição. A história mostra que os 2 partidos já foram aliados importantes, mas também teve uma ruptura traumática entre os dois, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Você acha que dá para esquecer o passado e voltar a caminhar junto agora como se nada tivesse acontecido? Lembrando, né, que até no período eleitoral teve uma certa rusga entre o Lula e o Temer, porque o Lula chama o Temer de golpista em um debate. Com toda certeza, essa rusga dá para esquecer. Ela já tinha sido esquecido no dia seguinte, após o impeachment. Já havia um processo de pacificação em 2000, mesmo em 2016, dentro do processo eleitoral local, essas alianças elas aconteceram em alguns locais. Então, eu não acho que isso especificamente vai causar qualquer impedimento a que o PT chame o MDB, como foi exatamente o que aconteceu. É evidente que as figuras ficaram mais marcadas, como do ex-presidente Temer, elas encontram uma certa resistência, mas o MDB é um partido muito grande e essas lideranças, por exemplo, uma liderança como o Temer, ela acaba sendo menos relevante diante das outras inúmeras lideranças que o partido tem, e especialmente lideranças ascendentes, como é o caso da Simone Tebet, que sai com um capital político relevante dessas eleições. É importante sinalizar que, embora ela não tenha conseguido efetivamente virar tanto voto, aparentemente, ela foi e se engajou bastante na eleição, na campanha do presidente eleito Lula, e teve um papel fundamental ali, pelo menos simbólico, né, como alguém que estava muito ativa nesse movimento de tentar eleger o presidente Lula. Não à toa, hoje ela foi anunciada como uma das componentes do grupo técnico, né, que o Alckmin anunciou, o nome de Simone Tebet foi anunciado. Agora eu queria falar um pouco do presidente Jair Bolsonaro, né, que
se recolheu depois da derrota, né? O Bolsonaro, inclusive, tem até tido algumas piadas nas redes sociais, o pessoal pega a agenda oficial do governo, fala que não tem nenhum compromisso e tudo mais. Como se houver essa mudança de comportamento, já que o Bolsonaro ele vivia nas redes sociais, também ia sempre ali para o cercadinho onde estavam os apoiadores, e agora ele está recluso, ele está longe dos holofotes. Ele falou 2 vezes, né? Ele falou 2 dias depois da eleição e depois falou também num vídeo à la Zelensky, né? Como o pessoal definiu, quando ele pediu ali o fim das manifestações. A coisa da agenda é engraçada porque a gente, às vezes, algumas pessoas, até a campanha do presidente eleito Lula, ela usou bastante esse expediente aí da agenda como uma sinalização de que o presidente não trabalha, né? E isso, para mim, é secundário, porque, na verdade, você não tem que estar preocupado com o que está ali na agenda oficial. O que você tem que estar preocupado para um presidente, que é uma função exercida de representação, é no que o presidente coloca a sua energia. E ele continua colocando a sua energia, como ele sempre colocou, em consolidar e constituir essa base extremizada, essa base de apoiadores que está com ele para absolutamente tudo, para o que der e vier. Isso fez, inclusive, com que ele conseguisse ainda manter um nível de aprovação relativamente alto, mesmo com as variáveis econômicas sinalizando uma situação ruim para o país. Então, ele conseguiu, ele logrou êxito fazendo esse processo de extremização em manter uma base fiel que foi fundamental para ele chegar tão perto e quase se eleger. A gente tem que lembrar que foi a eleição mais apertada da nossa história recente. Então, aqui, né, Frederico? Ele continua fazendo isso, ele continua com uma voto estratégia... a voto essa apuração. Foi bem apertada. Estávamos todos aqui nesse Foi estúdio. Foi muito apertada. Eu tive aí, eu tava aí mais ou menos na hora que estava perto de virar, né? E é isso, assim, então ele continua agindo dessa forma. Ele não agiu de forma diferente em nenhum momento e não se deve esperar outro tipo de atuação. O silêncio dele é uma tentativa de manter as pessoas mobilizadas, de manter as pessoas acreditando que ele vai fazer alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer para reverter um quadro que é irreversível do ponto de vista factual, que é a derrota dele. Mas essa derrota dele, ele, mesmo nos discursos em que pretensamente ele teria aceitado, ele não aceita, ele atua ainda potencializando essa base mais eu chamaria inclusive fanatizada em torno do nome dele. É uma base que se extremizou e uma base que se fidelizou em relação ao nome dele. Então, sim, o presidente, não ter compromisso na agenda, ter ou não ter compromisso na agenda, isso para mim não é importante. O importante é onde ele coloca a energia dele. Ele tem colocado a energia dele onde ele sempre colocou, né, que é nesses apoiadores mais fiéis. Seja um momento falando mais, seja nesse momento falando menos. Ele falando menos nesse momento, ele está ainda colocando energia nessa base de apoiadores. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi o professor e cientista político Frederico Bertolini. Frederico, muito obrigado por falar com a gente. Obrigado, Prisco. Um abraço. Um abraço.